Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero estar cumprimentando a todos vocês com a paz do Senhor. Hoje nós teremos mais uma oportunidade para estarmos começando a nossa quinta aula do nosso discipulado. Essas aulas estão sendo aulas maravilhosas, onde nós estamos falando da palavra de Deus de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, onde todos possam entender a revelação da palavra de Deus de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, sobre conhecendo a igreja. Primeira lição nós falamos sobre conhecendo a palavra, a segunda nós falamos sobre conhecendo Deus, a terceira nós falamos sobre conhecendo o pecado, a quarta aula nós falamos sobre conhecendo a salvação e hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre conhecendo a igreja. Haja visto que para nós iniciar o nosso ministério, a nossa chamada, é preciso nós conhecermos primeiramente da palavra de Deus. Uma vez que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós teremos a oportunidade de, através da palavra, nós conhecermos também sobre Deus. E uma vez que nós conhecemos sobre Deus, nós entendemos que Deus requer alguma coisa de nós, a nossa santidade, a nossa busca, a nossa entrega na obra dele. Então, para isso também é preciso nós conhecermos sobre o pecado. Uma vez que nós conhecemos o pecado, nós entendemos que para nós termos conhecimento do pecado e para nós alcançar também a nossa salvação, que vem por intermédio de Cristo, que foi a lição de número 4, sobre conhecendo a salvação. E uma vez que você já conheceu a palavra de Deus, conheceu sobre o pecado, conheceu sobre a salvação, você agora passa a ter a oportunidade de conhecer sobre a igreja. O que é a igreja? Por que existe este nome chamado igreja? Qual é o fundamento da igreja? Quais são as responsabilidades da igreja na obra do Senhor? Por que esse nome igreja? Então nós estaremos aprendendo aqui hoje na lição de número 5. E desde já eu quero estar fazendo um convite para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, não perca tempo. Gilvan Santos Produções. Você que vai estar também assistindo essa aula, compartilhe com seus colegas para que eles possam aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Divulgue este trabalho, e divulgue a obra de Deus. Você, uma vez que você divulgar a obra do Senhor, compartilhar com seus colegas, você também já vai estar fazendo missão. Você já vai estar discipulando alguém, porque discipular é ensinar a palavra de Deus. Então você terá a oportunidade de estar divulgando esta aula, compartilhando com os seus colegas. E você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva e venha ser abençoado por Deus por intermédio deste canal maravilhoso. Vamos dar início à nossa aula de hoje, lição de número 5, sobre conhecendo a igreja. Nós temos aqui um texto que é bom nós iniciarmos, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então entendemos que para nós fazermos parte da família de Deus, é preciso nós aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, fazemos parte da família de Deus. Uma vez que você faz parte da família de Deus, você vai estar familiarizado com este nome chamado igreja, Então a nossa introdução diz assim, agora você já faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. A tradução para a igreja do hebraico, Assembleia do Povo de Deus, organismo místico composto por todos os que pela fé aceitaram o sacrifício de Cristo. A palavra igreja nesta lição não está restrita a uma denominação nem a um local onde você frequenta os cultos. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aquele que seria salvo formaria um corpo, a igreja, um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu sua missão. Quem faz parte da igreja dá continuidade
ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente por ser salvo, mas sim para integrar-se à igreja. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa, conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. Então nós entendemos aqui, meus amados, que uma vez que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós agora fazemos parte da igreja de Cristo, né? E o que eu acho interessante é que o escritor ele deixou escrito aqui, ó, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. Então, quando a gente faz parte da igreja de Cristo, nós estamos sendo incluídos na família de Deus. E esta palavra igreja, né, significa assembleia do povo de Deus. É por isso que o nome igreja dá uma reunião de pessoas, onde muitas pessoas se reúnem para adorar e para exaltar o nome do Senhor. A palavra igreja no hebraico significa eclesia. A palavra eclesia quer dizer tirado de dentro para fora. Então a palavra igreja quer dizer tirado de dentro para fora. Por quê? Para pregar o evangelho de Cristo. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, deu início à igreja primitiva. Quando eles receberam a promessa do Espírito Santo, eles foram tirados de dentro do cenáculo e saíram para fora para pregar o evangelho. Ali deu-se o início, a igreja de Cristo se iniciou ali em Atos 2, se cumprindo a profecia de Joel, quando ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então todos eles que estavam reunidos ali foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios da presença de Deus e eles agora saem do cenáculo para pregar o evangelho. A palavra igreja então quer dizer tirado de dentro para fora. E você pode estar se perguntando o que é a igreja? O que é a igreja? Meus amados, o que é a igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamada para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual para seguirem a Cristo. Os que foram à igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos ou cristãos, ou até mesmo santos, ou se você querer trazer uma nova nomenclatura, eleitos ao caminho. Uma pessoa escolhida, uma pessoa separada para poder participar do caminho de Cristo. Então a palavra igreja quer dizer tirado de dentro para fora, para que eles pudessem pregar o evangelho de Cristo. Então pela Bíblia quer dizer os crentes, os irmãos, os cristãos, os santos. Então quem faz parte da igreja de Cristo são os cristãos, né? Os primeiros ali que aceitaram a Cristo, eles recebem a nomenclatura de cristão, de servos do Senhor. Uma vez que eles são chamados de servos do Senhor, ou eleitos por Deus para o caminho, que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por eles. Então, uma vez que nós somos eleitos de Deus, escolhidos, separados para uma obra específica, né, para uma grande obra, nós recebemos essa nomenclatura de eleitos de Deus, pessoas separadas, escolhidas, santa. E aí, uma vez que nós somos escolhidos, nós fomos separados do mundo para poder pregar o evangelho de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que a palavra igreja quer dizer tirado de dentro para fora. Então quer dizer, Deus tirou nós de dentro do mundo e nos colocou para fora do mundo, para que nós pudéssemos pregar o evangelho de Cristo, pregar as boas novas. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Ela não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo da terra. E ao seu lado invisível ou universal, embora a palavra igreja seja empregada em primeiro lugar para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos de um determinado lugar, isto é, a igreja local. E essa passagem bíblica aqui sobre a igreja local está lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 4 e 5. Romanos 12, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 4 e 5 está escrito assim, ó. Porque assim como no só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos esses membros têm a mesma função. Quando fala num só corpo, a palavra igreja quer dizer um corpo em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo em Cristo Jesus, porém um corpo com vários membros. E esses vários membros, cada um tem a sua função determinada, a sua função específica para fazer a obra de Deus. É por isso que nós somos chamados de membros do Senhor. Por que nós somos membros do Senhor? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E que corpo de Cristo é esse? É a igreja. Uma vez que você é salvo em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo por intermédio dessa coligação com esse nome chamado igreja. E uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, é porque você foi tirado de dentro do mundo para fora do mundo para pregar o evangelho da paz. O que eu acho mais interessante aqui também é sobre a igreja atual como corpo. Existe a igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como organismo é eu e você que está assistindo e que vai assistir essa mensagem. A igreja como organização é o templo, é onde nós nos reunimos para adorarmos e exaltar o nome do Senhor. Mas o que eu acho mais interessante aqui é sobre a igreja como organismo, de que maneira que ela atua na obra do Senhor. É uma pessoa que foi salva por Cristo, Jesus morreu por ele e hoje ele é salvo e ele tem uma grande obra específica, pregar o evangelho de Cristo. A igreja atual como corpo. Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe em qualquer parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar um corpo por ter a vida em Cristo. A igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, mas uma associação ou um clube, né? Então nós entendemos aqui que a igreja ela não é um simples ajuntamento, mas ela é uma associação, né? Onde nós nos reunimos, nós nos colocamos ali na presença do Senhor para adorar o seu santo nome. E a igreja como organismo, algo que tem a existência tal como um corpo humano. A igreja como organismo fala do corpo humano. E é onde Paulo deixou escrito em carta aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e que Deus habita em nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita num templo que Ele fez com as suas próprias mãos. Então Deus ele habita na igreja como organismo. O que quer dizer isso? Deus ele habita dentro de você. Você é a igreja de Cristo. Você é o veículo de Deus na terra. Deus te salvou, te libertou, te capacitou para que você pudesse pregar o Evangelho. E uma vez que você prega o Evangelho de Cristo, como igreja do Senhor, Deus ele está dentro de você. É por isso que nós temos que nós como igreja, como organismo do Senhor, temos que pregar o Evangelho, as boas novas. Um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo por meio do Evangelho de Jesus. Possui também um cabeça, o próprio Cristo. Ele é o chefe, o guia, o principal, o príncipe da igreja. Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 12 até o 14. Nós podemos ver aqui Cristo como o cabeça da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12 e 14 está escrito assim, ó. Sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado um corpo, quer judeu, quer grego. Deu para vocês entenderem aí, meus amados? Olha o que diz, ó. Pois todos nós fomos batizados em um só espírito. O que eu acho mais interessante é que o versículo 12, o meu cinegrafista Isaac dos Santos, ele está colocando para mim aqui, o versículo 12 diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Deu para vocês entender? Nós somos todos membros, mas nós fazemos parte de um corpo que é Cristo. E como nós fazemos parte de um corpo que é Cristo, a Bíblia diz que Cristo ele é o cabeça da igreja.
Sendo Cristo cabeça da igreja, é Ele que dá toda a direção desse corpo, que é a igreja. É por isso que a igreja ela não pode tomar uma posição baseada nos seus próprios conhecimentos. Ela tem que tomar uma posição baseada naquilo que Cristo quer que ela faça, porque Cristo é o cabeça. E o que eu acho mais interessante é que assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Então é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá direção e é Ele que nos domina. Então é por isso que nós, como igreja, temos que estar ligado em Cristo, enraizado em Cristo, para que nós podemos fazer cada dia mais e mais a obra do Senhor. Então, igreja como organismo é você. Igreja como organização é o templo aonde você congrega. A denominação aonde você congrega. A igreja aonde você congrega. Isso é a igreja como denominação, como organização. Agora a igreja como organismo é você, meu amado. Vamos aqui para o próximo ponto aqui, ó. De cristão genuíno, nascido de novo, que vivem unidos a uma mesma cidade. Isso aqui também fala de uma outra denominação. Igreja que está localizada em uma cidade, uma denominação localizada em uma cidade, só que aquela denominação se reúne em prova de um só Deus. O segundo ponto aqui é a igreja como a noiva. Às vezes tem pessoas que não entendem quando nós somos chamados a noiva de Cristo. Quando muitos chamam a igreja como a noiva de Cristo. Tem pessoas que não entendem esta visão ou esta revelação. Quando a Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, é porque a noiva ela é pura, ela é santa, ela é purificada. E a noiva ela tem que ser santa para esperar o seu noivo. Por isso que a igreja de Cristo tem que ser purificada e santificada e esperar o seu noivo. A igreja como noiva, por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é uma simbolização na Bíblia pela figura de uma noiva. Em 2 Coríntios 11, o versículo 2, nós podemos ver essa narrativa bíblica, quando Paulo afirma que prepararam os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Nós vamos ver lá isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo de número 2. Pois todos nós, 2 Coríntios, meu lindo, meu cinegrafista hoje está aqui, o Isaac. Isaac está só aqui na sonoplastia aqui, já está no jeito aí, meu filho? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Quando Paulo afirma que prepararam os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Está no jeito aí? Porque vós tenho preparado para vós, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Quando a Bíblia chama nós de a noiva de Cristo, é porque a noiva, quando ela se apresenta ao seu marido, ao seu noivo, ela é uma virgem pura, né? E a igreja, por ela ser santa, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos chama nós de a noiva de Cristo. Por quê? Porque nós somos santos, purificados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Então é por isso que nós somos chamados de a noiva de Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo viveram juntos para sempre. Diante dessa passagem de Efésios 5, versículo 25, nós podemos ver também essa narrativa falando sobre que a noiva viveu para sempre com o noivo, lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Primeiro nós vamos ler em Efésios, diz assim, ó, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e na medida que Cristo ele ama a igreja, a sua noiva, ele também se entregou por ela. Como que nós podemos perceber quando Cristo se entregou por ela?
quando ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua igreja do mundo do pecado. A igreja estava vivendo uma vida pecaminosa e agora Cristo vai lá na cruz do Calvário e se entrega por ela. E aí é onde, quando a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador e estamos esperando o casamento da noiva com o noivo, que fala sobre a vinda de Jesus, quando ele vai vir buscar a sua igreja, e quando ele vier buscar a sua igreja vai haver um casamento. Este casamento vai haver aí um período de 7 anos, onde nós vamos estar na bodas do Cordeiro, participando da ceia do Senhor. E aí a Bíblia diz que o noivo vai servir a noiva, é quando Cristo vai servir a igreja. E aí, lá em Apocalipse, no capítulo 22, 17, diz assim, ó, a noiva e o noivo viveram juntos para sempre. Nós podemos ver isso lá em Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 17. Diz assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Fala sobre o casamento da noiva com o noivo. E na medida que a noiva e o noivo se encontrarem e casarem, eles vão viver junto para sempre. Fala do encontro de Cristo com a sua igreja, com a noiva do Senhor. Por isso que nós temos que estar preparados para participar deste grande encontro que será um encontro maravilhoso, quando Cristo vier buscar a sua noiva e vai haver esse casamento maravilhoso. Faltar-me tempo aqui de falar sobre a bodas, falar sobre este casamento, né? Eu não tenho tempo porque é uma palavra escatológica e eu precisaria aqui de tempo para poder estar explicando para você sobre este casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, né? E eu creio que nós teremos aí a oportunidade de estar falando nas próximas aulas sobre este grande encontro do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. A igreja como casa ou edifício. A igreja aparece na Bíblia figurada a um edifício, uma casa espiritual, exigindo dela edificação. Somos edifício de Deus, por isso é necessário estarmos bem edificados. Edifícios crescem conforme sua base, portanto, dê valor ao seu crescimento espiritual. A Bíblia chama nós de edifício espiritual. Então, quando nós estamos edificados em Cristo, é porque a nossa casa está alicerçada na rocha. E essa rocha, a Bíblia aponta para Cristo, a bela rocha de Meribá. Então, quanto mais nós estivermos bem edificados nessa rocha, né, conforme a nossa base espiritual está ligada em Cristo, nós vamos ter cada dia mais e mais sucesso na nossa caminhada. É por isso que a igreja ela tem que estar alicerçada cada dia mais e mais em Cristo. Os dias são maus, a vinda do Senhor está se aproximando. Jesus vai vir para encontrar com a sua noiva. E a noiva tem que estar preparada para poder encontrar com o seu noivo. Então nós temos que estar edificado com a nossa casa espiritual edificada em Cristo. A igreja, o corpo, a membresia da igreja tem que estar enraizada, edificada no Senhor. Porque nós sabemos que Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. E grande será esse dia do arrebatamento da sua igreja. O próximo ponto aqui, para nós finalizarmos aqui a nossa aula de número 5. Os objetivos da igreja. Nós temos aqui 4 objetivos da igreja. Qual é a função da igreja? Qual é a responsabilidade da igreja? Por que Deus separou a igreja e tirou ela do mundo para pregar a sua palavra? O primeiro objetivo, evangelizar o mundo. O segundo objetivo, cultuar a Deus. O terceiro objetivo, praticar a mordomia cristã. O quarto objetivo, lugar para o ensino da disciplina e normas de conduta cristã. O primeiro objetivo da igreja, da responsabilidade da igreja, é evangelizar o mundo. Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê
já está condenado. Então, meus amados, a missão da igreja é de pregar o Evangelho. A missão de você que é salvo em Cristo Jesus é de pregar o Evangelho. Você não foi separado para mais nada, e sim para pregar o Evangelho, para cultuar o Senhor, para viver as obras cristãs, né? E para fazer a diferença neste mundo pecaminoso. Foi para isso que Deus te salvou, te separou, te escolheu e te elegeu. E te tirou do mundo e te colocou hoje para servir a Ele. Então, a primeira missão da igreja na face da terra é evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar a sua missão na terra, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em seguida estabeleceu uma missão aos seus seguidores. Jesus ele morre na cruz. Quando ele morre na cruz, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então agora nós entendemos que ninguém tem poder além do nosso Cristo. O nosso Cristo tem todo o poder. O poder dos homens, o poder de Satanás está na mão de Deus. Jesus falou: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E quando ele fala isso, ele fala para os seus discípulos. E aí agora ele vai e designa uma missão para os seus discípulos. Vocês vão pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a missão de vocês. Vocês vão pregar o Evangelho. E o segundo é cultuar a Deus. Essa é a missão da igreja. A primeira missão nossa, meus amados, é de pregar o Evangelho, é de falar as boas novas, é de anunciar a salvação, é de ganhar almas para o reino de Deus. Eu não estou aqui para querer me aparecer, não. Eu estou aqui cumprindo a minha missão, e a missão de pregar o Evangelho. A minha missão na terra é de pregar o Evangelho, cultuar o Senhor e ganhar almas para o reino de Deus. Salomão deixou escrito na sua palavra que quem ganha uma alma, sábio é. Então, muitas das vezes está nos faltando sabedoria para nós ganharmos as almas para o reino de Deus. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Depois que você pregou o Evangelho, segundo, cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação dos crentes no culto. No culto, todos os crentes podem se unir em oração, seja em petição, ação de graça ou intercessão. Então essa é a missão do cristão, de cultuar ao Senhor, com louvor, com adoração, estudo da Bíblia, que é o que eu estou fazendo aqui agora neste exato momento. Eu estou cultuando a Deus. Por quê? Porque eu estou trazendo para você esse estudo da Bíblia de uma forma simples e clara e objetiva para você vir entender a palavra de Deus. O terceiro, praticar a mordomia cristã. Tudo que você possui não lhe pertence, por isso não tenha mais o direito de fazer o que quer. Deus agora está em primeiro lugar e em sua existência isso inclui sua vida, seu tempo, seu talento e as suas finanças. Você deve aplicar na igreja a sua vida com o melhor de seu esforço e dedicação. Tá vendo? Tudo, uma vez que nós aceitamos a Cristo, tudo agora já não é mais nosso, e sim do Senhor. Tudo pertence a Deus. Você não tem nada, tudo que você tem pertence ao Senhor. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Salomão deixou escrito em Eclesiástico que até um copo de água que nós pega e bebe é dádiva de Deus. Então nós não somos nada se Jesus não for conosco. Você não é nada, você não é ninguém se Cristo não estiver na sua vida. Você só é alguém porque Cristo está contigo. Cristo está te dando força. Jesus está no barco. Então por isso que você é alguma coisa, porque sem Cristo você não pode fazer nada. E tudo que você tem hoje é de Deus. Nós não temos nada. Tudo que nós temos hoje é de Deus. O quarto lugar da missão da igreja, para ensino de disciplina e normas de conduta cristã. A função da igreja é de disciplinar. O que é disciplinar? O que é disciplina? Disciplina, meu amado, é nós ensinar a palavra de Deus. É nós conduzir alguém ao ensino da palavra. Isso é disciplina cristã. Amém? Nós temos aqui o terceiro ponto, as duas ordenanças de Cristo. A ordenança para a igreja,
que é o batismo, e a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Primeira ordenança, o batismo, e a segunda ordenança, a ceia do Senhor. A igreja tem que estar baseada nessas duas ordenanças. Primeira, batismo, ensinar, discipular e batizar a pessoa. Segundo, a pessoa participar da ceia e participar do corpo de Cristo. Meus amados, nós estaremos ficando por aqui. Logo mais nós temos outra oportunidade para estar falando sobre a aula de número 6. E que Deus em Cristo possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos seguir a ordenança de Cristo. Batizar, descer as águas e participar da ceia do Senhor. Deus amados, fiquem na paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando em nome de Jesus.